Aleluia, graça e paz, amém? Para mim é um motivo de muita alegria compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nesse tempo de pandemia, nós mudamos muito a rotina, das nossas vidas, ficamos muito mais em casa e só fazemos o necessário mesmo, para fora. E com isso também o Senhor tem falado muitas coisas, até às vezes um pouco diferente do que aquilo que a gente estava acostumado a ouvir, às vezes o Senhor permite algumas situações para quebrar alguns sofismas mesmo que nós criamos, ao longo dos anos, ao longo do tempo. Isso naturalmente vai acontecendo. E eu quero falar hoje... Vai pôr o tema aqui? Bem, eu quero falar hoje sobre o maior mandamento. Se eu fosse dar um tema, seria o maior mandamento, Feche seus olhos, eu sei que já servos de Deus já fizeram orações aqui, mas de costume eu entrego ao Senhor tudo que Ele deseja fazer, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dizer que o Senhor tem liberdade aqui. Espírito Santo, ministra a tua vontade, o teu querer. O Senhor me use da forma que o Senhor deseja, como teu instrumento, como a tua vontade. Me coloco à tua disposição. Louve e exalto o teu nome, porque tudo é para ti, é para a honra e glória do teu nome. E eu te louvo por essa oportunidade. Não me sinto digna, mas o Senhor é digno da minha adoração, de toda a honra, de toda a glória. Mas o Senhor é o meu Senhor, o meu Pai. E aqui estou para a honra e glória do teu nome. Que a tua igreja receba a tua palavra e que ela floresça e que mude situações e quebre sofismas, traga restauração, cura, libertação, em nome de Jesus. Amém? O maior mandamento. Quero que vocês abram em Marcos, capítulo 12. Hoje, nós vamos usar bastante a palavra de Deus, A palavra de Deus, nesse tempo e desde que eu me converti, para mim, ela é pão quando eu estou precisando de alimento, ela é água quando eu estou com sede, ela é espada quando eu preciso guerrear, ela é escudo quando eu preciso de proteção. Ela é a minha maior esperança e a minha segurança. Ela é o meu manual de vida e eu espero de coração que seja o seu. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, se não for por esta palavra, nem em pé nós conseguimos nos manter. Porque é tanta coisa acontecendo, é tanta informação em cima de informação, que às vezes você está se levantando de uma situação, já vem outra. Você está se levantando de uma coisa, já vem outra. Então, realmente, se Jesus não for o centro da sua vida, se o Espírito Santo não for o seu consolo, a sua força, eu não sei o que será, amados, de nós, se nós realmente não nos lançarmos 100% nos braços do Pai. Amém? Então, em Marcos 12, eu vou ler do 28 ao 34, que é uma conversa de Jesus com alguns escribas. Líderes religiosos perguntam a Jesus sobre o grande mandamento. Do 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido ele sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, Amém? Como eu estava falando aqui uma conversa que Jesus estava tendo com os escribas, né, com os religiosos, com os líderes. E muitas vezes, né, como líderes, como religiosos, que nós também somos muitas vezes, nós, como que eu posso te dizer? Nós nos afastamos, né, de Deus. Nós estamos muito próximos às coisas, mas muito afastados espiritualmente daquilo que nós precisamos estar diariamente ligados. E aqui Jesus explicou que não era importante os holocaustos e sacrifícios mais, mas a comunhão, o relacionamento entre o homem e o pai, entre o homem e o irmão, como nós, né, nos relacionamos. Mas infelizmente, com tudo o que aconteceu nesse ano de 2020, nós tivemos que nos afastar muito de muitas situações e de muitas coisas que de costume nós já estávamos vivendo. E com isso, eu não sei você, mas eu tiro uma conclusão muito grande. Aí entra Mateus 24:12, quando diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu, particularmente, irmãos, eu tenho visto muita frieza diante do povo de Deus. Muita frieza. Nós estamos sim, de alguma forma, procurando nos manter, né, ligados, procurando vir à igreja quando nós podemos, mas nós estamos, de alguma forma, muito restritos. Nós estamos muito temerosos a tudo que está acontecendo. Claro que nós precisamos nos cuidar, claro que nós precisamos tomar as medidas corretas, mas o amor, esse amor que o Senhor fala, de amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, eu tenho visto, eu tenho sentido, na verdade, muito pouco, a começar em mim. Porque, querendo ou não, nós, quando nos relacionamos, temos um diário, podemos, tal, a gente tem uma liberdade diferente. Só que essa liberdade nos foi tirada. E porque essa liberdade nos foi tirada, infelizmente, nós, ao invés de aproximar, realmente nós nos afastamos. Mas não só da igreja, realmente de uma vida com Deus, de uma vida com o Pai. E o que Deus assim tem me falado muito é que nós estamos em constante treinamento. Nós estamos em constante treinamento para aprendermos novamente a amar a Ele sobre todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós nos preocupamos demais com as nossas famílias, nós temos, né, um amor grandioso e glória a Deus por isso, porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, amém? É o nosso primeiro ministério. Mas nós estamos correndo hoje tanto em busca de coisas e nos esquecendo do espiritual. Eu tenho, com a pandemia, né, a gente não estava assim, acostumado a ter os filhos em casa. Eu conto, assim, história da minha vida, né? Como um testemunho, assim, às vezes serve para a sua vida, às vezes vai servir para a vida de alguém que você conhece. Mas, assim, as minhas filhas sempre iam para a escola e agora há 1 ano elas já estão sem escola. Então, nós tivemos que nos adaptar com uma outra forma de viver. E com isso, é triste porque nossos filhos precisam, né? Precisam de alguma forma, desse respaldo que as escolas não estão podendo dar. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, eu tenho semeado muito na vida delas, tenho chamado muito elas para conversar,
né? E tenho tentado, de alguma forma, suprir emocionalmente aquilo que está sendo abalado nessa geração. Porque se nós, como seres humanos adultos, estamos abalados, imagina as nossas crianças. Porque foi roubado, foi tirado delas aquilo que elas mais amam, que é gastar energia, que é estar na escola, que é aprender. Então, imagine para elas como que está sendo. Então, assim, eu trabalhei muito tempo no Ministério Infantil e eu amo esse ministério porque é uma geração sendo formada. São flechas poderosas e nesse tempo nós precisamos como pais, o Senhor me falou, fala para a igreja que como pais nós temos a responsabilidade de ser arqueiros na vida dos nossos filhos. Nós precisamos lançar eles, nós precisamos ensinar agora. E é tão interessante que muitas vezes, hoje mesmo eu tive uma conversa com as duas, porque elas estão em idades diferentes e tem muitas, como que eu posso dizer? Às vezes tem as briguinhas, né, as discórdias, enfim. E hoje eu chamei elas e é interessante porque às vezes nós vamos deixando as coisas passar. E aí acontece alguma coisa e você vê que aquilo que você deixou passar está ali. Você precisa tratar. E hoje eu, conversando com elas, a minha filha maior levantou uma questão que já havia passado com a irmã. E eu falei, epa, peraí, você não perdoou. Você não perdoou ela. Ela falou, não mesmo. Porque aonde já se viu, olha só, que sério. Aí eu falei assim, minha filha, o perdão, e isso é para nós adultos, o perdão libera a gente. Você não está liberando o outro. É muito mais você do que o outro. Você não está fazendo um favor para o seu irmão, você está fazendo um favor para você mesmo em primeiro lugar. Porque o Senhor nos perdoa diante de qualquer situação. Então nós precisamos perdoar. Por quê? Porque nós precisamos ser livres dessas coisas que vêm para nos aprisionar, para prejudicar nossa comunhão com Deus, para prejudicar nossa caminhada, para deixar nós travados muitas vezes, e não deixar com que o Espírito faça aquilo que Ele deseja nas nossas vidas. E eu tive essa conversa hoje, e é difícil, porque são crianças, mas o Espírito Santo tem me falado, olha, não deixe passar, seja firme, pega firme nisso, porque o mundo não vai deixar passar. E quando crescer, se você não foi firme naquela área, você pode esquecer. Porque se não for agora, não for semeado agora, é mais difícil. Depois é mais difícil. Então, amados, o que o Senhor falou comigo é que nós estamos vivendo um princípio de dores. Isso eu acredito que todo mundo já tem no coração. Eu quero que vocês abram em 2 Timóteo 3. Nós vamos ler sobre um pouco esses tempos difíceis que nós estamos vivendo e como nós estamos sendo amantes de nós mesmos. E como nós temos olhado para nós, para o nosso próprio umbigo, mas temos esquecido de cumprir os 2 maiores mandamentos e tão simples, mas para nós é difícil, porque aí a gente vai entrar no porquê é difícil. Por que é difícil amar a Deus sobre todas as coisas? Por que está tão difícil, amar ao Senhor sobre todas as coisas? 2 Timóteo 3. Eu vou ler do 1 ao 5, tá? Aqui o tema fala tempos difíceis para o serviço cristão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
com certeza, algum ponto aqui existe nas nossas vidas. Então é muito difícil. Essa noite eu até tive um sonho aí que o Senhor falava sobre julgamento. Porque nós, infelizmente, nós carregamos uma maledicência muito grande nos nossos corações. Né? Infelizmente, com tudo que está acontecendo, ao invés de nós vigiarmos e orarmos e fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós fazemos o contrário. Nós vamos com a maioria, nós vamos com a onda, né? Nós estamos dessa forma e, infelizmente, a pandemia acarretou de todo mundo até ficar mais conectado, né? Porque agora é tudo mais virtualmente. Agora tudo é mais rede social, internet. Já era um pouco, mas em 2020 isso ganhou um poder terrível. Um poder assim avassalador. É bom, a gente tem trabalhos que dá para fazer pela internet. A gente tem muitas informações ali. É importante, sim, mas nós, infelizmente, como carne, muitas vezes nós perdemos o domínio da situação e nós vamos com a onda, e nós vamos nos perdendo sem perceber. Então, por isso que é muito importante nós termos o Espírito Santo. É muito importante Ele morar dentro de você todos os dias, porque é Ele que vai te convencer do pecado, é Ele que vai te convencer do engano, é Ele que vai falar, isso está certo, isso está errado, é Ele que vai falar, afasta disso ou aproxima disso, é Ele que vai te confrontar diante das coisas que você precisa ser confrontado. Se tem uma coisa que eu gosto muito, meu ministério, eu não sei se alguém já percebeu, mas meu ministério é exortação. Mas vocês não imaginam o peso desse ministério, porque eu sou exortada a todo momento. Porque quando você carrega um ministério assim, você é a todo momento confrontado, constrangido muitas vezes, a começar pelos familiares. Porque o Senhor, Ele te dá algo, mas Ele também te ensina de uma forma intensiva. Então muitas vezes um ministério que eu choro muito, porque é muito difícil a gente cobrar algo de alguém se a gente não dá aquilo. É muito difícil você falar, faça assim se você não faz. Eu falo para as minhas filhas o seguinte, muitas vezes, olha, não precisa ouvir o que eu falo, faça o que eu faço. Eu falo isso para minhas filhas. Eu sou a atitude que você precisa ter, minha filha. Eu sou o espelho que você precisa ver. É um desafio muito grande você falar isso, porque a hora que você errar, você precisa ir lá e falar, olha, minha filha, me perdoe, eu errei feio nisso, e eu sou ser humano de reconhecer as minhas falhas, minha filha, minha fraqueza, mas nós precisamos fazer isso, mas infelizmente no coração do homem é uma soberba muito grande, nós carregamos soberbas em nós, que não nos permite pedir perdão, que não nos permite pedir desculpa, que muitas vezes nós erramos e deixa por isso mesmo, já estou acostumado, falo até na questão de casamento, muitas vezes, ela erra sempre nisso mesmo, ele erra sempre nisso mesmo, deixa assim, deixa como está e a vida que segue, não, a vida que segue não, precisa aquela área ali, de atenção, de oração, precisa aquela área ali, de vocês sentarem e conversar, isso me fere, isso fere a mim também, olha, vamos arrumar uma forma de caminhar na paz, da forma que o Senhor deseja para as nossas vidas, amém? E por que está cada vez mais difícil amar a Deus sobre todas as coisas? Porque as obras da carne estão operando, estão imperando, reinando a todo momento. Porque hoje, a cada vez mais, vamos falar bem a realidade, nós já temos uma predisposição de sermos pessoas acomodadas. É muito gostoso, vamos falar bem assim, a pandemia, eu ouvi muitas pessoas falar isso, não sei se vocês ouviram, falar assim, olha, pelo menos com a pandemia eu estou ficando mais em casa, eu estou tendo mais tempo, Tem um lado positivo nisso? Amém. Mas cuidado porque o coração é enganoso. Às vezes você pode acomodar de uma forma que você nem percebe. Às vezes você pode se afastar do Senhor e o Senhor nem está mais ali e você nem percebe. Então nós precisamos realmente pedir ao Espírito Santo para nos mostrar aquilo que é necessário. E quando nós somos vencidos por algum erro, por algum pecado, por alguma coisa de costume que nós já estamos acostumados a fazer, nós somos, na verdade, servos e escravos daquela situação. Mas nós não percebemos. Então, em 2 Pedro 2,19,
Eu vou abrir aqui, se vocês quiserem abrir, tá? Segunda Pedro 2,19, diz assim. Eu vou ler o 18 para entender melhor, tá? Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, nós, como servos de Deus, nós temos essa liberdade em Cristo e muitas vezes nós não vemos como liberdade, né? Nós vemos como algo que nos aprisiona. Mas por que nós vemos assim? Porque nós vemos com os olhos carnais, com os olhos da carne. Porque você fala assim, eu não posso fazer isso, porque eu sou crente. Eu não posso fazer isso, eu sou cristão. Eu sou exemplo. Mas por quê? Porque a tua carne está falando isso. Porque o teu espírito quer adorar o Senhor, o teu espírito tem princípios, o teu espírito quer fazer aquilo que é certo, mas a tua carne, ela grita, muitas vezes, quando você precisa fazer algo para a glória do Senhor, amém? E aí, Jesus exorta também os escribas e fariseus, e até ele fala que são hipócritas, em Mateus 23, nós vamos abrir lá também. Exorta exatamente sobre isso. Mateus 23, do 25 ao 26. Aí Jesus diz assim, para os escribas, os fariseus, os religiosos, as pessoas que, se sentem grandes na fé. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, é muito bonito tudo que nós falamos muitas vezes, mas as nossas atitudes têm que refletir o que nós somos. As nossas atitudes, elas falam mais do que aquilo que falamos. Na verdade, é elas que contam nas nossas vidas. Então, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Construir bons hábitos para que os desejos desapareçam. Todo o desejo da nossa carne, o Senhor pesa aquilo que é bom, aquilo que Ele vai se realizar e aquilo que não. Construir bons hábitos é muito necessário na nossa vida. O que é um bom hábito? Todos os dias eu levanto, eu tenho meu devocional, eu faço oração. Estou falando só eu, tá, amados? Eu estou falando assim, isso é um bom hábito. Você ter uma vida diária com o Senhor. Mesmo se for 5 minutos, 10 minutos, mas você ter esse tempo com Ele. Sabe, de pegar a sua Bíblia, de fazer uma oração, de adorar Ele a um tempo, ouvir a voz dEle. Porque realmente não tem como nós ouvirmos a voz de Deus fazendo tantas coisas. Não tem como. Até porque quando você está trabalhando muito, eu acredito que seja assim com as mulheres, os homens também, quando você está trabalhando ou concentrado com alguma coisa, nem os nossos filhos nós conseguimos ouvir. Muitas vezes eles estão chamando atrás de nós, nós nem estamos ali, porque nós estamos concentrados com outra coisa. Imagina a voz de Deus, que nós precisamos ter um tempo, um lugar sossegado. Por isso que ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que está em oculto te vê. Então, amados, nós precisamos ter atitudes que fortaleçam, que alimentam o nosso espírito, para que o Espírito Santo habite em nós, para que ele tenha prazer de estar conosco, amém? Romanos 6,12 também diz, não reine o pecado no seu corpo mortal. Não reine. Por quê? Porque somos pecadores. E sempre seremos. Então nós estamos a cada dia sendo aperfeiçoados por Ele, amém? Para que nós também não obedeçamos, aos desejos, à concupiscência da nossa carne.
Em 1 João 5, nós vamos abrir. Eu falei que a gente ia ler bastante a Bíblia, tá? Porque eu não acho que as minhas palavras vão convencer a vocês. Mas eu acho que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz e é ela que vai lançar no coração de vocês aquilo que precisa ser transformado. Amém? 5, 3, 4, tá? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então seja uma pessoa que tenha fé no Senhor, seja uma pessoa que faça diferença aonde você estiver. As suas atitudes vão falar por você, amém? Eu trabalho em um lugar, trabalho numa empresa, né, muitos sabem, e lá eu não posso realmente falar muito, porque lá é muito serviço, e só que as minhas atitudes, graças a Deus, eu creio que já tem falado por mim, muitas coisas. Então, de tudo até agora que eu passei, agora eu estou vivendo um tempo bem tranquilo, de tudo que eu passei. Porque até as pessoas nos conhecerem, às vezes, infelizmente, as pessoas nos veem como rivais, ou nos veem como uma competição, alguma coisa. E daí, quando eles veem que não é esse o propósito, eles falam, poxa, realmente é uma pessoa iluminada. Então, que você seja luz aonde você estiver. Que a luz do Senhor seja sobre a tua vida e que você possa levar luz aonde há trevas. Em nome de Jesus, amém? Revestivos do amor, Colossenses 3,14 fala revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é um dom supremo, né? E ele lança fora também todo medo. E esse amor que nós precisamos é o amor que vem do Senhor. Muitas vezes, houve um tempo na minha vida, né, um tempo assim, quando eu era mais nova, eu tinha, assim, a gente quando é mais nova, a gente fala assim, eu não gosto muito dessa pessoa. Essa pessoa aí, tá. E aí um dia o Senhor falou comigo, né, a respeito disso, eu não gosto muito, tal, que o amor que eu preciso manifestar, ou a atenção que eu preciso manifestar a alguém que não é muito do meu agrado, vem dele. Vem dele para mim. Então, se eu recebo dele, vai ser fácil eu transmitir. Só que se eu não recebo dele, esse bloqueio é meu. Ele não tem parte nisso. Então, que o amor do Senhor possa transbordar sobre a tua vida e que você ame com o amor que Deus te dá. Que você perdoe com o perdão que Deus te dá. Que você realmente caminhe mais uma milha da forma que o Senhor tem tido paciência e amor pela tua vida. Amém? Em nome de Jesus. O amor que nós recebemos vem dele, procede dele. E aí está em 1 João 4, 7, 8, como eu disse agora, tá? O amor também, ele cobre uma multidão de pecados. Isso é muito tremendo, porque quando nós nos convertemos, nós vemos para o Senhor e nós viemos cheios de buracos, né? Eu falo que a gente está cheio de buraquinho. E o Senhor, ele vai nos fazendo de novo. Ele vai nos moldando de novo. Ele vai nos cobrindo de toda a culpa, de todo engano, de todo medo que a gente sente. Porque em todos os momentos, né, está o acusador, está o diabo ali falando, você faz isso, você fez aquilo, você falou isso, você tá. Mas nós precisamos saber quem nós somos. E nós precisamos saber que essa paternidade que o Senhor já nos deu, ela sim nos garante, ela sim nos cobre. O sangue dele cobre sim sobre as nossas vidas uma multidão de pecados. Pecar, nós continuaremos pecando, porque nós somos pecadores. Mas o importante é você caminhar com o Espírito Santo, para que ele fale contigo. E para que você tenha um coração aberto para ouvir. Porque para ouvir, como eu disse, a gente tem que parar, se aquietar, se desligar, porque aí ele vai falar com você, aí ele vai mover sobre a sua vida, amém? Provérbios 10, 12 diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, por que aqui fala o maior mandamento? O maior mandamento, ele já começa a falar, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui o amor,
Eu acredito, como o Fábio mesmo falou, eu falei, Senhor, o Senhor é tremendo, é confirmação. Ele começou falando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu falei, o Senhor queria essa palavra mesmo. Então, por quê? Porque Ele já fez o ápice, né, o maior que Ele poderia fazer pelo ser humano. Ele entregou o seu Filho por amor. Por amor, por nada mais. Então, esse amor que você precisa para amar o seu próximo, para amar uma pessoa que você não se agrada muito, ou para ter na sua casa, na sua família, com seus filhos, talvez, com algum parente próximo, esse amor vem dele para a sua vida. E se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter facilidade de dar esse amor. Você pode ter certeza disso. Se está pesado para você, tem alguma coisa errada. E errado não com Deus, com você. Amém? Então nós precisamos nos vigiar, muitas vezes, pedir ao Senhor que nos vigie diante das situações. Em 1 João 3,11, diz assim: esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Olha só, desde o princípio. Então, desde o início, o Senhor está falando sobre o quê? Amor. As atitudes de Jesus refletem o quê? Amor. As atitudes do Pai refletem o quê? Amor. O Espírito Santo reflete o quê na nossa vida? Amor. E por que que nós guardamos tanto rancor? E por que que nós guardamos tanta falta de perdão? E por que que nós somos tão teimosos diante de situações que o Senhor quer trazer cura, quer trazer restauração? Por que que somos tão orgulhosos? Por que que somos tão limitados? Se o Senhor já amou, já deu, já entregou, já fez por nós. Só falta nós termos humildade para reconhecer a obra da cruz. A obra da cruz, ela reflete o quê? O maior sacrifício que foi derramado por amor a nós, por amor. A mensagem da cruz, né, em Romanos 5,8, já estou acabando, tá, amados? Romanos 5,8. Amém? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem amor maior que esse. O Senhor te ama. Errei. O Senhor continua amando você. Ah, mas eu sou uma pessoa... O Senhor ama a tua vida. Independente das suas fraquezas, independente das suas dificuldades, independente das suas limitações, Ele ama a tua vida. Não despreze esse amor. Não deixe esfriar esse amor. Se está frio, peça para o Espírito Santo te ajudar a ter diariamente uma vida nele, com Ele. Porque é diferente, amados, é diferente. A gente, quando eu falo assim, né, a gente é muito falho, mas quando você entrega realmente, desde manhãzinha, o seu dia, e pede para o Senhor, é como eu creio muito, eu creio realmente que é como se Deus derramasse ali, sobre a nossa cabeça, um óleo fresco para aquele dia. É como se Ele já derramasse todas as coisas que nós vamos precisar para aquele dia, para cada situação que acontecer na nossa vida. Então, de qualquer forma, se você realmente conseguir romper com a sua carne, com as suas vontades, com as suas limitações, com o seu comodismo, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer sobre a sua vida. Eu sou muito grata a Deus, desde que eu me converti com 20 anos, e desde que eu me converti, realmente... eu passei a ter uma vida de obediência, né? De obediência. Eu sempre gostei de me relacionar muito com as pessoas. E é até interessante porque eu tenho, graças a Deus, acho que Deus derramou sobre a minha vida uma graça. Eu tenho muita facilidade de me relacionar com todo tipo de pessoa. Pode ser a pessoa que ninguém gosta e pode ser a pessoa que todo mundo gosta. É até interessante porque as pessoas que ninguém gosta e conversam comigo, elas falam assim, nossa...
ou você é muito boa ou você é muito falsa, porque essa pessoa é insuportável, mas eu tenho essa facilidade. Assim, e graças a Deus por isso, porque eu enxergo as pessoas como uma alma. Eu enxergo as pessoas cheias de limitações e precisam do amor de Deus. Então a gente precisa parar de olhar para as pessoas com, essa pessoa tem tal defeito, essa pessoa não. Essa pessoa foi criada por Deus e ela precisa de ajuda. E geralmente as pessoas mais difíceis que a gente não quer ter por perto e não quer estar perto são as pessoas que mais precisam de ouvir a palavra de Deus. São as pessoas que mais estão sedentas. São as pessoas que quando você começa a falar alguma coisa, elas ficam prestando atenção. E são aquelas pessoas que ninguém quer estar perto. São pessoas desprezadas pela sociedade, pelas pessoas mesmo. Porque não são pessoas agradáveis. Enfim. Mas Deus ama a vida delas também. Aleluia. A cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas ela é poder para nós, salvos. 1 Coríntios 1,18. Nós estamos vendo aí, fora. Eu não sei, eu vejo muitas pessoas desprezando mesmo a fé nesse tempo. E, infelizmente, o Senhor falou que isso aconteceria e está acontecendo. E nós que estamos no meio disso tudo, nos entristecemos, mas também glorificamos a Deus porque estamos sendo preservados num tempo tão difícil, tão escasso de tanta coisa. E louvado seja o Senhor por isso. Para encerrar, eu queria deixar uma reflexão para vocês. Cada um de nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos dar o que temos. Então, assim, nós temos a escolha de devolver ao nosso próximo aquilo que possuímos. Então, eu faço muito isso com as minhas filhas. Quando eu falo, olha, você é exemplo para ela é exemplo para você. Se você pagar com o mal, não espere que talvez ela vá devolver com o bem, porque, infelizmente, ela é um pouco mais imatura que você. Então, quanto mais maturidade espiritual tiver sobre a sua vida, mais você vai conseguir devolver para aqueles que te machucam, para aqueles que te ferem, em amor. Mais você vai conseguir devolver em amor. Quanto mais maturidade espiritual você tiver, quanto mais de Deus estiver em você, quanto mais do Espírito Santo estiver sobre a tua vida. Amém? Aí Romanos 12, 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. E olha, é só na palavra de Deus que nós encontramos isso. Porque no mundo aí fora não, se fez para você, faz também. Paga na mesma moeda. Não, que palhaçada é essa? Não é assim, amados? Mas a palavra de Deus nos ensina outro caminho. E se você espera do Senhor, se a sua recompensa vem do alto, faça aquilo que o manual da vida te ensina, que é fazer o bem, mesmo que alguém te fez o mal. Amém? Porque aquilo que está dentro de você é poderoso para mudar e para constranger aquela pessoa que tem te causado alguma coisa. Amém? Em um mundo onde tudo está bagunçado, em desordem, nós só encontraremos descanso e certezas através do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,15 diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Eu quero deixar um recado para os jovens, porque o Espírito Santo mandou eu falar, tá? Para os jovens. Cuidado com aquilo que vocês têm visto nas redes sociais. Cuidado com aquilo que tem alimentado o dia de vocês. Cuidado, porque o Senhor a todo momento está perto e contempla. Então, cuidado com o que vocês tiram por referências. Cuidado. Porque, infelizmente, assim, eu acompanho também o Instagram e eu tenho visto algumas coisas, alguns cantores gospel que vigiem, ministros de Deus, vigiem. O Senhor, Ele nos dá liberdade, sim. O Senhor é poderoso para mudar muitas situações, mas muitas vezes nós usamos de justificativas, de liberdade, de amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, mas o pacote completo a gente acaba desprezando. Então, cuidado com tudo que está sendo exposto e para você não ficar refém, achando que está fazendo
aquilo que Deus deseja e você, infelizmente, acaba aí se perdendo em enganos e pecados. Amém? Quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Vamos ficar em pé?